sanidade e ocultismo. E aqui é uma parada que eu vou dar uma arriscada, porque eu narrei, beleza? Mas ficou um pouco nebuloso para mim, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a sanidade é uma medida que não é um mistério para geral, tá? Todo jogo de terror, ele ou usa esse artifício, ou ele usa algo que beira a esse artifício. Então, chamado de Cthulhu, tem. Rastro de Cthulhu, tem. Mistério que eu tô fazendo, tem. É diferente, mas tem. Alien RPG, tem. Ordem Paranormal, tem. Tem outros que tem também, tá? Qual que é o lance da sanidade em Ordem Paranormal? Apesar de ser necessário e eu achar que se tem já é ponto positivo, ela trabalha como se fosse pontos de vida, tá? Pontos de vida da mente. Então você tem os pontos de vida do corpo e os pontos de vida da mente. Algo contra isso? Não, mistério é do mesmo jeito. Você tem a vitalidade do corpo e você tem a vitalidade da mente. Tá? Só que quando você vai utilizar certos elementos, você pode interferir na sanidade a ponto dela se diminuir até por fatos, coisas que você mesmo faz. Então, quando você está trabalhando aí o seu personagem e ele tem situações em que ele tem que trabalhar com energias que não são as energias naturais, você acaba tendo contato com esse outro mundo. E aí você começa a, vamos dizer assim, a perder um pouco esse controle sobre os seus pensamentos. Tá? Então, primeiro, a sanidade ela é tratada como um recurso mecânico, sem problema nenhum. Ela vai dar estabilidade pro cara, ela vai dar esse controle que ele tem sobre essas capacidades. Você vai poder perder e ganhar sanidade de acordo com o jogo vai evoluindo, beleza, sem problemas. Só que aí vem a questão. Quando você vai perdendo pontos de sanidade em alguns sistemas, você simplesmente. Eu esqueci a palavra, tipo um takedown, saca? Assim, você chega a um ponto de você perder o controle do personagem. Na área RPG, você entra em pânico. Então, para quem assistiu algum filme de Alien, vai saber que o cara desespera, o cara sai gritando, o cara desmaia, paralisa, congela, etc, etc, etc. No Rastro de Cthulhu, quando você perde a sanidade, quando você chega no modo acabou para mim, você simplesmente deixa de ser você mesmo, você é tomado por um terror cósmico, um terror ancestral, e você acaba sendo influenciado, talvez de maneira definitiva. E com Ordem Paranormal também isso acontece. Quando você vai fazendo essa caminhada rumo à loucura, à insanidade, você tem os efeitos que esse processo pode te levar. Que é desde o que eu não concordo com muitos deles, tá? Mas tô vendo aqui, ó. Efeitos. Você pode buscar dor. Deixa eu abrir aqui que eu peguei só um pedaço. Você pode buscar a dor, seja causando ou sentindo. Você pode olhar no rosto da pessoa, olhar nas coisas e não ter uma imagem normal. Vozes ficam distorcidas. Você tem vozes na cabeça. Você se sente quente, se o seu sangue estivesse quente. Você vê rostos humanos e sombras e monstros e tudo mais. E ali vai seguindo, tá? Apesar da mecânica ser justificável e aplicável, tá? Mais uma vez vou falar de mistério. Mistério tem algo semelhante a isso, só que a gente não dá como aleatoriedade, a gente dá como sugestão. Eu não vejo, além dessa tabela, uma orientação mais profunda no sistema. Eu vejo isso acontecer nas lives. Eu vejo isso acontecer na narração do Selbit. Eu vejo isso acontecer na reação dos jogadores. E mais uma vez a gente pega aquele que a live não é o jogo que a galera joga em casa. E aquilo ali já está planejado, aquilo ali já está preparado. Porque o Selbit ele não está fazendo a transmissão para dar errado.
Eu não estou falando que ele tem mais ou menos capacidade, mas o que ele tem ali são coisas que foram planejadas para aquilo. Aquilo ali está muito preparado. Marcelo falou, tem 20 e tantas pessoas ali por trás. Então dificilmente vai acontecer coisas ali fora do caminho que foram traçados, dos caminhos que foram traçados para a narrativa. Então quando ele chega até o ponto de usar isso daí e de falar, e você sentiu isso, e você viu aquilo, e papapá, é uma narrativa excelente. Beleza. É uma narrativa envolvente, bacana, imersiva, ok. Mas não é uma narrativa compartilhada pelo jogador. O jogador, ele só recebe a informação e não vivencia aquilo na narrativa. Então a sanidade no sistema, ela tem um papel elemental se você estiver jogando um jogo tático. Se você estiver jogando um jogo de vamos bater no monstro. Porque se for um jogo interpretativo, se for um jogo de mistério e investigação, você não vai conseguir. E mais uma vez, casa com o que nós estamos falando aqui desde o início. O sistema ele foi muito focado no jogo tático. Estamos D&Dizando o mistério e o terror. Nós estamos colocando um jogo de monstros e criaturas sobrenaturais para a gente descer o sarrafo nelas e vencê-las no final, o que não é problema. Mas quando você utiliza os sistemas de sanidade, você está jogando fora, se você não usar esse elemento, que pode dar uma profundidade muito maior para você. Se eu olhar aqui no sistema, ele vai falar o seguinte, ó. Ele vai falar da sanidade, o que ele é, né, que a mente humana é capaz de fazer isso, aquilo. Vai falar do sistema de dano. Então, sempre que você quebrar sua resiliência, sofrer algum efeito, alguma magia e tudo mais, algum efeito mental, você vai perder esses pontos, tá? Inclusive, na versão que eu tinha aqui, tem uns erros de digitação e de edição que não são legais. E a partir do momento em que você recebe muito dano mental, você começa a atingir o passo da insanidade. E aí, na insanidade, ele aprofunda nesses efeitos. Ele começa a falar, ele começa a descrever, ele começa a aplicar. Mas ele não descreve o que acontece no trajeto. Então, um jogo de terror, um jogo de horror, ele não fica na insanidade, ele fica no antes da insanidade. É ali que se esconde o segredo. E mediante a isso, como o tópico é sanidade e ocultismo, a gente volta para o que move todo esse sistema. A gente move todo esse funcionamento por parte dos personagens, que é o ocultismo. Existe o mundo de cá e o mundo de lá. O mundo de cá vive na realidade. O mundo de lá vive nessa estranheza, nessa coisa movida por essas motivações de morte, de energia, de medo e etc. Então, você, quando começa a acessar um lado ao outro, você faz isso através do ocultismo, que é esse conhecimento, que é essa pegada e tudo mais. Só que quando você vai ver, e mais uma vez eu vou falar de significado, o que a gente tem é o ocultismo sendo usados puras e simplesmente como ferramentas para explicar efeitos de magia e de itens especiais, ou seja, mais uma vez, uma característica que é originalmente interpretativa e narrativa, voltada para o tablado de jogo tático de batalha. Então, o grande lance que eu vejo é sanidade e ocultismo sendo usados com razão, com elementos válidos, só que desperdiçando o grande potencial que eles têm, que é o interpretativo, o imersivo e como eu vou falar, o fator de engajamento mesmo, o fator da graça do negócio jogado de lado. A sensação que eu tenho é essa, é de que você fica sempre numa posição dividida entre você fazer um sistema narrativo, investigativo, e você fazer um sistema que seja mecanicamente interessante para o combate. Eu acho que essa incompatibilidade ou essa talvez falta de uma direção específica. Ou direção específica demais, né? Pode ser. Assim, eu acho que fica uma coisa meio que os dois, um pé em cada canoa.
E aí, inevitavelmente, em algum momento, essas canoas vão se distanciar uma da outra, e aí você vai ter que fazer um espacate e eventualmente cair na água. Porque é isso, você não pode pensar em tudo só do ponto de vista mecânico, e você tem que tomar muito cuidado para que as coisas não deixem de ser relevantes só porque mecanicamente elas não são tão assim. Eu fiquei com essa sensação lendo o livro, de que a parte do ocultismo que poderia ser ainda mais relevante, mais interessante, mais construção de cenário, mais ela vai caindo aos poucos pro mecânico. Tá, mas qual é o efeito mecânico disso? Qual é o efeito disso no combate? E o que que acontece? Ah, perdi a sanidade. Ah, qual é o nível? O que que vai acontecer com isso? Para que que serve o teste de ocultismo? E aí você entra um pouco nisso, daquilo que a gente falou das pistas. Então, assim, você fazer um sistema voltado para investigação paranormal e sobrenatural, em que esse fator talvez não seja tão crítico assim, talvez ele assuma um papel menor em algum momento, eu não sei. Não sei, me dá uma sensação de que faltou uma direção melhor. Mas tá lá, tá lá. Tem O golpe elementos. tá Se aí, né? você Cai que... quem quer. tem elementos. Se você quiser trabalhar, se você quiser criar em cima, tem. Ele não te entrega, mas tem. Essa coisa do outro, o que que tem do outro lado da membrana? Parece que nada, parece que é tipo energia difusa, dividida nos elementos, as que as entidades vivem, né? Não é uma coisa, não é o mundo paralelo de Stranger Things, em que existem as coisas, mas ele tem um mundo físico em que você vai. Ele não tem uma descrição nessa linha, né? As pessoas, quando transcendem, elas acessam o outro mundo, mas elas não vão fisicamente e não tem uma coisa de o que, que tem do outro lado. Não é Lovecraftiano nesse sentido, porque o Lovecraft tem as planícies de Leng, tem as cidades que ficam em Plutão. Existe algo do outro lado. Existe algo físico, existe algo palatável, E existe algo até palpável, paralelo, né? até paralelo, dependendo da situação. E às vezes existem manifestações disso no próprio mundo físico. A gente falou recentemente acho que foi no Papo de Mestre sobre Criaturas de Limo, né? Que a gente falou das Montanhas da Loucura. Sim. Então você tinha manifestações no mundo físico daquilo. Você tem as descrições os prédios impossíveis de Hillel, etc. Então dá para você trabalhar com essas dimensões de ocultismo também para a construção de cenário. Dá para você ter uma abordagem melhor do que tem do outro lado da membrana de uma maneira mais efetiva. Você pode criar. O sistema te permite, ele só não te dá isso. E aí, em sendo um sistema que tem um alcance tão grande com gente mais inexperiente, eu acho que isso é um problema. Como a gente tá falando em como jogar, pode parecer que o que eu tô falando o tempo inteiro é falando mal. E apesar de estar falando mal mesmo, tô brincando. E apesar de estar falando assim, incisivamente, é só apontar uma possibilidade que eles não abordaram. Se você é jogador ou narrador que gosta de ordem paranormal e tudo mais, e você quer sair um pouquinho dessa do combate tático do D&D e botar um pouco mais de terror e tudo mais, é só você pensar nisso que eu falei da seguinte maneira: use a sanidade e o ocultismo como uma transição entre o real e o absurdo. Você não vai perder sanidade, tá normal, ó, tô de boa, tô de boa, tô de boa, de repente, pum, ficou louco. Não faça isso. Começa a gradativamente apresentar isso. Deixe o personagem vivenciar essa evolução. Deixa o jogador ficar percebendo a diferença, a mudança. Porque senão ele não está nem aí. O jogador só vai ficar preocupado quando ele tiver a um pontinho da insanidade. Tá? Então é muito interessante você trabalhar aos poucos. Marcelo jogou a Aventura de Mistério da Fazenda Esmeralda. E Sim. ele percebeu que em muitos pontos as coisas começaram a se comportar de maneira diferente. E se você não é um jogador experiente como ele é, às vezes você não está nem percebendo que você já adentrou ao absurdo e você não está vendo isso porque não está escrito na sua ficha.
Então, altos... Pode Que é falar. quando você começa, quando o mestre narra uma coisa e você pergunta, não, mas como assim? E aí o mestre repete a explicação, você fala, não, mas não tem como você fazer isso. E aí o mestre é obrigado a te responder. E, no entanto, foi exatamente isso que aconteceu. E aí você começa, tipo, a galera que não sabe fala assim, tá, mas eu faço o que com isso? Agora você lida com a situação, né? Você improvisa com o que está entregue na sua mão. E eu acho que esse é um ponto importante. Você falou essa questão do cara que só se preocupa com um ponto de sanidade. É o mal, é meio que o mal do metajogo, que a gente fala que Sim. tem outros sistemas, né? É o que eu falo, os testes de morte que eu faço no D&D são fechados, porque eu não quero ninguém fazendo conta. Eu não quero o cara falando, relaxa, eu não quero as pessoas perguntando, e aí, você Ainda tem passou no primeiro. 60 pontos de vida, tá de boa. Eu não quero o cara falando, e aí, você passou no primeiro teste de morte? Ele falou, passei. Não, então beleza, então a gente tem pelo menos 2 rodadas, porque mesmo se você tirar uma falha crítica no próximo, conta como do tipo, eu não quero isso. Eu não quero esse raciocínio. Se o cara tá estrebuchando no chão, é para ter um senso de urgência. É para você não é para você ter informação de, eu acho que ele vai sobreviver, então eu vou continuar a luta numa boa no próximo turno, eu penso sobre isso. Não, é para você ter um senso de urgência de eu preciso salvar o meu colega. Então, assim, a mecânica, um problema de sistema de investigação e de terror é que a mecânica não pode atrapalhar o terror. A mecânica não pode ser um obstáculo para o terror. Ela tem que ser um acréscimo. É por isso que o sistema de terror, em geral, bom é narrativo. Ele é menos mecânico, ele exige menos teste, ele exige testes específicos em situações específicas. Ele não fica te exigindo teste o tempo inteiro. O combate é mais acelerado. O combate é pensado para ser uma coisa mais rápida. Esse é um ponto. Então, se o seu cenário, se a sua mecânica está jogando demais para mecânica, talvez seja hora de repensar. Eu tava colocando aqui pro MHG no chat. Mais uma vez eu falando de mistério, é porque o tema é correlato, tá? No sistema mistério, você não joga dados em segredo. É proibido para mestres e jogadores jogarem dados em segredo. Por quê? Porque o lance do dado, o teste, não pode atrapalhar a investigação. É para isso. Eu falhei, não descobri. Cara, você não descobriu ou descobriu algo que não era o que você precisava. O jogar o teste, ele vai te indicar alguma coisa, ele vai te mostrar alguma coisa. Se o mestre rola um teste, isso também significa algo, porque o sistema ele trata a história como se fosse um livro. Você pode estar lendo sobre o personagem, mas você também está lendo sobre o antagonista. Então você não tem segredos nesse ponto. E agora eu vou voltar na última sessão que eu narrei para Ana, só para mostrar essa história de sanidade, como é que funciona. Ela estava procurando. A história inteira se trata na Bahia, Salvador, ano de 1900, no meio de uma crise de febre amarela, tá? Na cidade. O personagem da Ana é um estudante de medicina e os colegas dele estão envolvidos nessa de treinamentos incessantes para ajudar os hospitais, porque a crise está alta, tem muita gente doente. E nessa onda começaram a ter muitas aulas para estudantes, para médicos e para enfermeiros sobre procedimentos de medicina. Então é um problema gravíssimo as aulas de anatomia, porque a aula de anatomia você precisa de exemplares, você precisa de corpos para estudar anatomia. Só que hoje você tem freezer e tem materiais que podem manter o corpo por muito tempo. Em 1900 não. Então o que começou a acontecer foi que corpos sumiram do cemitério. Geralmente corpos de indigentes. E isso daí estava chocando a sociedade. O que acontece é que, num determinado momento, um dos colegas do personagem da Ana morre, só que ele é filho de família rica. E o corpo dele some do cemitério. Aí, beleza, os caras estavam roubando indigente. Tá, a gente releva, né? Quem liga pra gente pobre? Mas aí um filho de uma boa família tradicional sumiu, isso não. Então gerou-se toda aquele movimentação. Só que detalhe, o cara foi achado, o corpo dele. Só que foi achado vivo. Então a história começa daí. A investigação do personagem da Ana leva ela até uma casa onde um professor de medicina, um professor convidado do exterior que estava aqui, e um colega dela, que é amigo desse cara que estava morto, mas apareceu vivo,
Foram. E quando ela chegou lá, ela foi atacada por um grande homem pelado muito forte e que ela teve um custo, o personagem dela teve um custo muito grande pra escapar. E quando ela foi investigar a casa, depois que esse cara fugiu, ela viu que tinha um corpo no quarto lá de cima e a cabeça dele estava decepada, estava separada do corpo. E o choque ali foi tão intenso, a situação que ela tinha enfrentado o cara, que com custo ela conseguiu empurrar o cara da escadaria, o cara mesmo assim despencou lá do outro andar no chão, ainda levantou e saiu correndo. E ela estava tão abalada de ter visto esse corpo desse jeito, que quando ela viu junto da cama, porque esse corpo estava junto da cama, ela viu que tinha um volume ali. Ela não conseguiu, na cabeça dela, por causa do personagem, né, distinguir o que era. Era simplesmente uma forma que estava se movendo embaixo de uma coberta e que, quando ele se aproximou para ver, tinha ali a cabeça do lado. E isso daí virou uma situação do... Cara, o que, que é isso? Como assim? A cabeça caiu da cama, ela não conseguiu identificar na hora o que estava acontecendo. Até que ela, por meios de sistema, conseguiu se concentrar e viu que aquele corpo ali era vítima daquele cara. E o que estava em cima da cama era uma criança que estava se escondendo. Aquele cara estava protegendo essa criança. E a criança simplesmente se mexeu, estava desacordada em choque e caiu. Ela ficou numa situação tão nebulosa, de sanidade baixa, vamos falar assim, que o que ela fez foi pegar essa criança e sair do quarto. Só que o tempo inteiro olhando para a cabeça que estava no chão. Por quê? Desespero. É uma situação aterrorizante. E quando ela vai sair, eu falo, você teve a plena certeza que a cabeça abriu os olhos. Será que abriu? Ela já está com a sanidade dela mexida. Eu não precisei rolar teste. Eu simplesmente tenho o parâmetro do sistema que me diz que nessa situação ela está em ambiente de estresse, ela está em ambiente de desequilíbrio, que é o nome que eu uso, desequilíbrio, e ela acaba, não, na verdade ela acaba entrando em estado de agonia, que é quando ela troca a realidade. Então, você tem o sistema ali, você tem a mecânica. Preciso rolar teste? Não, não preciso. A cabeça abriu o olho? Talvez não. Não importa. O importante é o que passa com o personagem. Porque estamos tratando de sanidade e não de ponto de vida.